Uma coisa importante é a avaliação da relação entre as causas e os efeitos. E sempre que deparamos com uma relação de causa e efeito, precisamos estar atentos para fazer tal avaliação. Atentos para avaliar o que está sendo expresso em tal relação. Afinal, existe mesmo a relação de causa e efeito? Ou estamos fazendo alguma confusão, cometendo algum engano? Podemos, por exemplo, estar invertendo a causa com o efeito. Isso é muito comum. Veja alguns exemplos. Considere essas duas relações de causa e efeito. A primeira diz o seguinte: esse grupo de ecologistas está distorcendo a mente de seus membros. Isso é o que o Zé disse. E aí o Tião pergunta: por quê? E o Zé prossegue: estão protestando contra o projeto de cortar a mata restante na cidade. Todos se vestindo da mesma maneira e gritando as mesmas palavras de ordem. O que fazer com essas pessoas? Observe que, pelo raciocínio do Zé, ele está dizendo o seguinte, que ingressar no grupo de ecologistas implica distorcer suas mentes. Ou seja, a causa desse efeito é o ingresso no grupo dos ecologistas. É claro que a implicação que existe, que ocorre, não é essa, é o contrário. Aqui estamos invertendo a realidade. É a mente ecologista que faz o indivíduo ingressar no grupo. Outro exemplo. De novo, um diálogo entre Zé e o Tião. Sentar perto demais da TV estraga as vistas. E o Tião pergunta: como é que você sabe disso? E o Zé prossegue: bem, 2 colegas meus costumavam se sentar bem perto. E agora, ambos usam óculos de lentes bem grossas. Talvez eles se sentavam bem perto demais porque já tinham a vista ruim. Observe o raciocínio do Zé. Perto da TV é causa para estragar as vistas. Mas, na verdade, o que o Tião coloca é que a verdadeira implicação, a verdadeira relação de causa e efeito é vista ruim é causa para a pessoa, para o indivíduo sentar perto da TV. Em geral, temos o hábito de procurar pelas causas dos efeitos que se apresentam à nossa frente. Temos esse hábito. Apresentou-se um efeito à nossa frente, a gente sempre pergunta: e aí, qual é a causa? Suponha, por exemplo, o caso do Zé. Toda terça e quinta, às 13h55, lá na escola do Zé, uma senhora alta e ruiva passa em frente à sala onde ele está. E logo em seguida, às 13h58, passa o professor Tião. E então o Zé conclui: a senhora alta e ruiva passar em frente à minha sala de aula é a causa do professor Tião passar logo em seguida. Puxa, quando o Zé diz isso, eu diria o seguinte: ele está saltando de uma causa em direção a um efeito, mas de uma forma um pouco desavisada. Por quê? Puxa, será que isso é justo? Será que é correto? Olha, considera um outro exemplo. O Zé está fazendo um bolo.
e ele espirrou em cima do bolo. E o bolo não cresceu. Então, o Zé conclui: o bolo não cresceu devido ao meu espirro. De novo, parece que o Zé não está sendo cuidadoso no seu raciocínio. Puxa, não é porque uma certa causa sempre precede um efeito que tudo que precede certo efeito é sua causa. Parece que a imaginação do Zé está, eu diria, muito fértil. Deveríamos avisar tal coisa para o Zé. Procuramos por causas porque queremos compreender, eu diria, esclarecer. E assim, até, digamos, podermos controlar o futuro. É isso mesmo. Estamos querendo estabelecer causas para nos proteger em relação ao futuro. E eu diria o seguinte: isso não tem nada a ver com certas coincidências ou hábitos. Preste atenção nisso. Por exemplo, não é porque temos um sonho a respeito de alguma coisa e no dia seguinte tal sonho se realiza que podemos estabelecer uma relação de causa e efeito. Puxa. Mas afinal, tudo parece ter uma causa. Pode até ser assim, né? O problema é que nem sempre conseguiremos descobrir tal causa. Não temos cognição suficiente. A nossa razão, a nossa inteligência não é suficiente para determinar todas as causas das coisas que estamos vendo como efeito. Seguindo esse raciocínio sobre causa e efeito, veja mais alguns exemplos. O gato fez o Rex correr. Será que o gato é a causa do Rex correr? Afinal, o gato não deve ser a causa. Por quê? Gato não faz cachorro correr. Deve ser algo que o gato fez, será? Numa relação dessa, a questão importante é perguntar o seguinte: quais são as condições normais? É importante perguntar por isso. Porque parece que gato não faz cão correr. Outro exemplo. O Zé causou o acidente de trânsito. Mas será que é o Zé? Certamente a causa é algo que o Zé fez. Faltam informações nessa relação. Ela demanda uma pesquisa, uma investigação melhor. Falta de chuva causou colapso na energia elétrica da região sudeste. Olha, devemos fazer comparações meteorológicas ao longo de anos, ver o perfil do consumo de energia. Será que foi mesmo a falta de chuva que causou o tal colapso? O oxigênio no laboratório causou a combustão do palito de fósforo. Puxa, quais são as condições normais no laboratório? Quais são as causas implícitas? O que sabemos é que esse laboratório é um laboratório no qual não tem oxigênio, há ausência do oxigênio. E nessas condições, de onde veio o oxigênio? Dada a combustão. Outra relação. Passar por cima de pregos fura o pneu. Será que passar por cima de prego causa de fato que o pneu fura? Essa é uma afirmação causal geral. Eu diria que ela não é válida. É uma implicação que podemos ter o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Por quê?
passar em cima de um prego não necessariamente fura o pneu. O prego pode não furar o pneu, mas também pode furar. E se trocar furar por murchar? Aí que é falso mesmo, né? Muitas vezes o prego entra no pneu e o pneu nem murcha. Observe que uma simples afirmação dessa demanda investigações maiores para estabelecer a tal relação de causa e efeito. Outro exemplo: quanto mais e mais pessoas são despedidas, o que resulta é o desemprego. Observe que nesse caso não temos uma relação de causa e efeito. Tem-se apenas o efeito. Ou seja, pessoas despedidas é de fato o que resulta o desemprego. Estamos falando de efeitos. Afinal, onde está a causa? Nascimento causa morte. Parece certo, né? Mas parece errado. Afirmação estranha. Qual que é a causa? Qual é o efeito? Morro porque nasci? Pela indução natural, pelo que a gente vê por aí, né? Na nossa vida, parece que é assim mesmo. Mas, definitivamente, essa afirmação, essa relação de causa e efeito é muito desinteressante, de fato. Parece que não agrega conhecimento algum. Venho trabalhar pontualmente por causa do medo de ser demitida. Observe que aqui a gente coloca um conceito vago. E dado que esse conceito é vago, é difícil de estabelecer as condições normais dessa relação de causa e efeito. Outro exemplo. Aqui temos um diálogo entre o Zé e a Maria. Olha que interessante. O Zé, que está dirigindo um carro em alta velocidade na rodovia, vira para Maria e diz o seguinte: segure o volante. O que você está fazendo? Isso é perigoso. Pare, ficou maluco? Eu só estou tirando o meu agasalho. Eu não acredito que você esteja fazendo isso. Isso é muito perigoso. Deixa de ser boba. Já fiz isso umas 1000 vezes. E aí o carro bate. O carro bateu. E aí o Zé prossegue: você segurou mal o volante. Isso nos fez bater o carro. Observe que nesse caso aqui, a premissa não é uma condição normal para seguir a causa. A verdadeira causa é outra. A causa do efeito de que o carro bateu não é porque a Maria segurou mal o volante, definitivamente. Outro exemplo, que parece com esse, é também um diálogo entre o Zé e a Maria. Não foi terrível o que aconteceu com o Tião? Você está falando do guindaste que derrubou o poste em cima do Tião e o matou? Sim, mas você sabe só a metade da história. O Tião teve um ataque cardíaco quando estava dirigindo. Então o carro parou na calçada. E na sequência o guindaste caiu sobre ele. Ele teria morrido de qualquer jeito. Mas eu soube que a mulher do Tião pedirá indenização à empresa do guindaste. Observe que temos aqui uma outra situação em que a premissa não é a condição normal para seguir a causa. Aqui nesse caso, o que matou o Tião não foi o guindaste. A verdadeira causa é outra. Considere um diálogo entre a Maria e a Ana. Toda vez que eu lavo meu carro, chove. Então, não lave seu carro hoje. Pretendo sair e farei um penteado legal usando laque. Olha, definitivamente não há conexão entre a causa e o efeito. Por isso, a afirmação é suspeita. Outro exemplo.
O Tratado de Versalhes causou a Segunda Grande Guerra. Essa é uma afirmação importante, historicamente importante. Uma bela questão para um historiador. Saber se, de fato, o Tratado de Versalhes causou a Segunda Guerra. E aí, o que devemos questionar? Quais são as condições normais? Nessas condições ocorreria a Segunda Guerra, nas condições normais, dado o Tratado de Versalhes? Bela questão para um historiador. Outra afirmação que estabelece relação de causa e efeito. Espíritos estão fazendo quadros caírem das paredes. Espírito é causa de quadro cair. Puxa, para começo de conversa, alguém pode questionar, afinal, os espíritos existem? E se existem, fariam quadros caírem da parede? Certamente essa é uma conjectura difícil de ser testada. Os quadros caírem das paredes devido aos espíritos. Para terminar, observe algumas pérolas. Pérolas que estabelecem relações de causa e efeito altamente discutíveis. O casamento é a principal causa do divórcio. Sexo e droga são as causas do declínio dos valores familiares. Salada de alface engorda. Sempre vejo um gordinho comendo alface. Todo mundo que usa cocaína começou pela maconha, mas antes fizeram a primeira comunhão. Logo, a primeira comunhão é a causa da cocaína. As pérolas. Observe que, por esses exemplos, onde apareceram até algumas pérolas, é muito comum o seguinte: sempre estamos procurando por causas de um efeito que se apresenta à nossa frente. Isso parece ser uma coisa muito frequente, de fato. E qual deve ser a estratégia a ser seguida nessa procura pelas causas? Temos algumas sugestões. É bom, né? As sugestões para ver o que fazer. Primeiro passo: conjecture todas as causas que você possa imaginar que sejam razoáveis. É isso mesmo. Tudo. Coloca tudo lá no conjunto das possíveis causas. Estamos falando de causas razoáveis. É claro que a gente sabe mais ou menos o que é isso, o que é ser razoável. Quando o ponto está fora da curva, a gente percebe logo. Segundo passo: dado que você colocou muita coisa ali naquele conjunto das possíveis causas, tente eliminar algumas por experimentações. Experimentação como? Puxa, tenta imaginar o seguinte: será que aquilo que eu estou imaginando que é causa tem realmente alguma relação com aquele efeito? Se eu retirar aquela causa ali daquele conjunto, isso vai fazer diferença? Olha, para algumas coisas que a gente coloca ali no conjunto das causas, dá para a gente raciocinar assim e retirar, diminuir esse conjunto. E aí, num terceiro passo, aí a gente faz uma coisa um pouco mais criteriosa. Analise cada causa restante fazendo a seguinte pergunta: se a causa for eliminada, ainda há o efeito? Será que poderia existir alguma causa comum a um conjunto de causas? E para terminar, repita os passos, sempre experimentando, até que se possa obter alguma causa confiável, algum conjunto de causas confiáveis. E um conjunto que realmente leva ao efeito.
Mas, enfim, lembra disso. Experimentar é importante. Pode ser até, digamos, experimento imaginário, feito ao nível da imaginação.